que leva um jovem a transformar o espaço que deveria acolhê-lo, a escola, em palco de destruição? Nos últimos anos, o Brasil tem visto um aumento assustador dos ataques da violência extrema nas escolas. Mas quando a gente olha de perto, percebe que essa violência começa muito antes do disparo. Ela nasce nos cantos escuros da internet, em comunidades que oferecem pertencimento e terminam promovendo ódio. No episódio de hoje, eu, Graziella, converso com a Beatriz Fogarim, pedagoga, assistente social, mestranda em educação e pesquisadora da Unicamp, que mergulhou nas entranhas digitais desses espaços para entender como se formam essas comunidades mórbidas e o que nós, enquanto sociedades, podemos fazer para proteger nossos jovens sem cair em respostas punitivas. Beatriz, muito obrigada por estar aqui, por topar gravar esse episódio comigo. Fiquei muito feliz que você aceitou e a gente conseguiu alinhar as agendas, né? Que você acabou de voltar, inclusive, de um congresso internacional, né? Eu quero agradecer também, Grazi, pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui. Também agradecer a Isa, né, que fez essa ponte entre a gente. Então, estou bem animada para falar sobre a minha pesquisa, né, que na verdade é a pesquisa do grupo. A gente tem se dedicado a esses estudos tem um tempo já, então eu acho que é legal trazer um contexto também e ressaltar que eu chego nesses anos mais próximos, né, quando os ataques já estavam mais em alta, mas eu faço parte do GPEM, um grupo coordenado pela professora Thelma Vinha e da Luciane Tonheta, aqui da Unicamp e da Unesp. Então, lá em 2019, quando a gente tem um ataque muito grande, né, muito forte, que foi muito simbólico, de Suzano, elas foram convidadas a fazer um acompanhamento, um acolhimento, na verdade, para a escola voltar às atividades. Então, o grupo começa a estudar, né, nesse ano de 2019, e desde então a gente tem se aprofundado mesmo nas pesquisas, e eu entro mais recentemente em 2022 para entender a relação da internet com os ataques, né? Então, acho que tem uma questão até geracional, entendendo que é muito difícil a gente acessar esses espaços, mas acho que é legal ressaltar que é um grupo formado por mulheres, é uma pesquisa coletiva. Tem o mestrado da Cleo, que agora está no doutorado, então é uma pesquisa feita a muitas mãos, cada uma vai num cantinho, né, mais próximo da sua realidade, mas o contexto que eu estou agora é esse. Ah, muito legal. E acho muito especial, inclusive, ser um grupo de mulheres, né? Porque a gente vai permear isso ao longo da nossa conversa, mas eu entendo que isso está muito atrelado a gênero também, né? É indissociável falar sobre violência nas escolas sem falar sobre questões de gênero. Mas, Bia, antes da gente começar, me conta assim, o que te levou a estudar esses ataques de violência extrema nas escolas? Como que isso acendeu essa luzinha na sua cabeça e por que você falou, ok, agora eu vou me debruçar sobre isso? Então, essas questões de gênero, elas perpassam por mim desde sempre, né? Eu acho que desde o ensino médio, essas questões, até por experiências pessoais, elas vão atravessando a gente enquanto mulher. Então, eu entro na graduação em 2018, né, na pedagogia na Unicamp, e eu sempre. É curioso isso, né, mas a gente tenta fugir, mas os caminhos vão levando a gente a pensar sobre gênero, para pensar sobre raça. Então, eu vou me relacionando, estando mais próximo da professora Thelma Vinha. O nosso guarda-chuva de pesquisa, na verdade, é pensar sobre convivência na escola. Então, tem vários dados super interessantes e fortes, dizendo como, por exemplo, meninos negros são mais punidos que os meninos brancos em situações parecidas, como meninas são mais punidas, em situações de normas, de comportamento. Então, eu começo me interessando. Nesse sentido de pensar, porque a escola tem sido um espaço de tanta violência, e para quem, né? Então, quem tem sido afetado. E aí eu me interesso pelo grupo da professora Telma e vou me aprofundando. Então, esse contexto que eu trouxe para você, lá em 2019, eu era aluna da graduação e não se falava muito disso ainda no Brasil, né? Não tinham pesquisas pensando sobre isso para a realidade do Brasil, até porque eu acho que é importante dizer que é um fenômeno, é grave, ele é complexo, mas ele é considerado raro, né? Então, por exemplo, o racismo na escola é uma coisa que acontece o tempo inteiro, o tempo todo. Os ataques, eles acontecem de forma mais pontual, a grande mídia fala muito, a gente se assusta, mas é considerado um fenômeno complexo. Então,
vai me atravessando, eu vou me relacionando com um grupo, vou me relacionando, né, com a professora Thelma, que é atualmente a minha orientadora do mestrado. Então, em 2022, mais ou menos, ela me convida para se aprofundar nessa questão da internet, porque a gente tem, né, a Cleo, que eu comentei que é a nossa colega, o mestrado dela, ele se debruça em fazer um mapeamento, no sentido de mensurar quantos ataques aconteceram, os motivos, quem eram os autores, que eu acho que é legal já trazer esse perfil dele, né, que praticamente a totalidade deles são meninos brancos com menos de 18 anos, né, quando aconteceram os ataques. Então, a pesquisa dela começa nesse sentido, ela está continuando no doutorado agora, mas tem esse nicho muito específico de se aprofundar no sentido da internet, porque quando a gente começa a pensar na história de vida dos meninos, praticamente todos os casos a partir de 2011, a gente tem indícios de radicalização online. Então, praticamente todos os meninos estavam imersos em comunidades. Então, desde o de Realengo, né, que a gente considera a partir de 2011, naquela época era o Orkut. Então, desde lá, a gente tem esses indícios de radicalização, né, que a gente chama do extremismo pensando, né, da extrema-direita. Então, tem esse nicho. E como eu trouxe para você, né, tem essa questão geracional, então, naquele contexto, eu era uma das meninas mais novas do grupo, então, de pensar, e eu acho que além de pensar, de pesquisar, naquele momento eu fiz um movimento de entrar nas comunidades. Então, eu fiquei um tempo imersa nas comunidades. Foi. Então, eu entrei nas comunidades, eu consegui entender, eh, como eles se encontravam, como eles falavam, o conteúdo que eles consomem. Então, nasce, eu acho que posso dizer, né, de uma necessidade de entender o que acontecia. E aí a gente começa a se aprofundar, tem muita referência internacional, né? A gente tem os Estados Unidos como o país que mais acontecem os ataques relacionados a essa questão de arma, da própria questão política, e a gente começa a perceber que o que acontece lá nos Estados Unidos não funciona. Então, eles não conseguiram solucionar essa questão, né? Então, colocar a polícia na escola também é um assunto relacionado à militarização. Então, nada disso funciona. E também entender que a realidade do Brasil é muito diferente de lá. Então, tem todo esse contexto, né, de estudar, de pensar. Então, vem nesse sentido. Então, é parte do interesse pessoal, de pensar sobre gênero. Acho que é legal dizer essa questão geracional, que me coloca mais próximo da internet. Mas eu acho que é isso. Nossa, eu tenho, assim, tantas perguntas, não sei nem por onde começar. Eu fiz um roteiro, mas acho que ele caiu por terra depois que você me falou que você entrou nas comunidades. Assim, acho que é uma conversa muito sensível, porque ao mesmo tempo que eu quero que as pessoas que Sim. escutem a gente entendam como é que funciona, mas a gente também não pode criar um passo a passo de acesso a essas comunidades. Mas eu gostaria que você, Isso. para informar as mães que nos ouvem, que você desse uma dimensão do quão fácil é para esses adolescentes encontrarem essas comunidades, assim. Então, eu acho que é muito importante esse alerta que você está dando, justamente por isso, de não ser um passo a passo. A gente tem muito cuidado até nas apresentações que a gente faz, os prints que a gente coloca, né? Dependendo do público, não dá para colocar alguns prints e tal, até no sentido de gatilho. Mas eu acho que é interessante dizer que no passado era dark web, né? Então era nas profundezas da internet, era muito difícil de entrar, tinha que ter VPN, eram várias camadas, então não era tão acessível quanto é hoje. O que a gente tem visto, o que a gente tem lido, que é um movimento internacional mesmo, né? Não é uma questão que só está acontecendo com os meninos e com as meninas aqui do Brasil. Tem essa questão de transmitir os jogos, né? Então, por exemplo, tem uma discussão muito. Sempre recente, ela sempre volta. Ah, e os jogos violentos fazem com que os meninos sejam mais violentos? Não, a questão não é o jogo. Não é o jogo em si. A questão é o ambiente que ele tá. Então, por exemplo, a gente tá num um jogo que eu acho que é muito comum e que não tem arma tão explícito, né? O Minecraft. Então, você tá lá jogando online com seu amigo e você tem o chat. Você tem o chat online e você começa a receber convites.
E a gente tem visto muito também o que a gente chama de plataforma adjacente. Então, eu estou jogando com você o Minecraft e eu entro no Discord para projetar a minha tela e a gente joga online. Ou a gente está numa chamada de áudio, numa chamada de vídeo, então a gente está ao mesmo tempo jogando. E aquele espaço, ele potencializa. Então, é um espaço de muito palavrão, e aí começa a questão da violência de gênero, né? Porque os palavrões são pesadíssimos, então você escuta coisas que você não escuta na vida presencial, vamos dizer, né? Então, as regras do ambiente online são muito diferentes das regras sociais que a gente tem na nossa vida presencial. Então, você tá nesse espaço, você tá conversando, muitas vezes você não conhece essa pessoa, muitas vezes é um amigo online que você tem. Então, eles vão se encontrando muitas vezes a partir desses jogos. E aí você começa a receber convite. Então, você entra numa comunidade do Discord que você acha que é uma coisa super de boa, tranquila. E aí começa essa questão dos memes. Então, a gente fala que eles têm uma linguagem muito específica, né? Então, tem os memes, então são memes super pesados, racistas, nazistas, machistas, então eles começam a rir. Então, eles mandam um meme, e aí a gente até entende algumas vezes que você está sendo testado, né? Então, deixa eu mandar aquele meme para ver se aquela pessoa vai rir, como ela vai interagir. Se ela cortar, se ela reclamar, ele vai sair do grupo. Então começa nesse sentido, sabe? Você vai sendo testado, eles produzem muito conteúdo, então eles fazem esses memes. E aí, o que que a gente vê? Tem essa questão do Discord, mas aí você entra no TikTok, começa a aparecer conteúdo assim pra você. Então tem uma camada do algoritmo. Então você consome aquilo no Discord, você começa a receber esse conteúdo no TikTok, você começa a receber no Twitter, né, que é o atual X. Então você começa a consumir isso em todos os ambientes. Então é como se o tempo todo você estivesse literalmente consumindo conteúdo extremista. E aí acontece o processo de radicalização. Então, tem essa camada. Então, claro, a gente não pode dizer que todo menino que está exposto à violência, ele um menino que vai cometer um ataque na escola. Não é isso. Mas todo menino que cometeu o ataque na escola estava nesse ambiente. E aí, já voltando mais específico para essa questão dos ataques, essa questão de produzir conteúdo. Então, eles planejam os ataques nas comunidades, né? Então, muitas vezes eles têm um mentor, isso eu acho muito difícil, que é um menino de 21 anos. Então, ele vai, ele instiga, ele potencializa, ele motiva. Então, eles ficam naquele, como que eu posso dizer? Se desafiando, sabe? Eu duvido que você vai lá e faz isso. E aí começa aquelas questões de tipo, ai, quantas kills, que são quantas mortes você vai fazer? Então começa a ter, sabe, essas gírias dos jogos, então você consegue ver tudo isso muito entrelaçado, assim. Então, como eu disse, não é uma regra, os meninos estão sendo expostos a conteúdos violentos, mas não é uma, né, são exceções, mas essas exceções cometem os ataques e eles produzem conteúdo. Então, teve um dos meninos que cometeu um ataque em São Paulo, ele tentou gravar ao vivo, ele tentou fazer uma transmissão. Então, ele marcou um horário, ele falou, ó, tal horário eu vou estar cometendo um ataque, porque essa notoriedade é buscada por eles. Então, eles querem ver quem vai fazer mais ataque, eles estudam os ataques antigos. Então, é isso, né? É muito pesado, e só já trazendo que eu acho que você vai achar interessante, mas pensar nas meninas que estão nesse contexto, né? Porque a gente tá falando dos meninos, mas as meninas também estão. E eu acho que o que vai te interessar é no sentido das violências online com as meninas, que a gente tem visto muito com os webs namoros, né? Então, as meninas são porque você tá lá, você começa a conhecer um menino, vocês são namorados online. E aí começa. Se você não me mandar uma nude, eu vou fazer tal coisa. Se você não. Tem muita questão de maus tratos com os animais. São várias subcamadas, assim. É, duvido que você manda um vídeo maltratando um animal. E aí eu te mando o vídeo, eu começo a te manipular, eu começo a pedir nude, eu falo que eu vou mandar para sua família.
Exato, são várias camadas. Então, tem uma questão muito pesada de automutilação, né? Os meninos têm essa questão dos jogos violentos e as meninas têm essa questão do corpo, dos relacionamentos, dessa pressão estética. Então, tem menino e tem menina sofrendo online de diferentes perspectivas, né? De diferentes modos. Uhum. Perfeito, nossa, eu tô assim em choque. Mas do perfil que vocês conseguem traçar, majoritariamente são adolescentes, né? Os mentores que são os mais velhos de fato. É, não é uma regra também, mas já aconteceu, né, de terem meninos de 20, 21 anos motivando meninos de 14, assim. Então, vamos dizer que é nessa faixa etária, né? Acho que o caso mais novo era um menino de 11 anos, mas não passa de 22, assim, são jovens, né? Uhum. E nesses ataques que a gente tem registrados no Brasil, a gente conseguiu rastrear de fato os fóruns online que esses meninos participavam? Antes não era tão fácil. Mas agora até com a inteligência mesmo, né? Voltando ao ponto, né? Então a gente tem um aumento de 2022 para 2023 e 2024 para 2025 reduz muito. E aí um dos pontos que a Cleo traz na pesquisa dela é justamente a inteligência, né, do governo federal, tem essa questão dos perfis caírem muito mais rápido. Então, quando eu entro em 2022, por exemplo, no Twitter, tinha perfil de 5 anos. Tinham perfis muito antigos, com, sei lá, 7 mil seguidores, sabe? Não eram coisas atuais. Mas hoje você já vê esses perfis caindo muito rápido. E sim, Uhum. a Thelma, né, que é a minha orientadora, ela tem feito muitas conversas com deputados, até com o próprio com a inteligência, né, mesmo da polícia e tal, e eles têm conseguido mapear, e eu acho que além disso, entrar nessas comunidades e entender como eles funcionam. Então, tem caído o perfil, né? Só que aí a gente volta para aquela questão, eles sabem achar. Eles conseguem achar, entende? Cai e volta. A gente tem uns momentos de uma queda mesmo, que eles estão mais quietos, mais volta, então fica transitando. Nossa, eu quero muito falar depois sobre possibilidades de solução, mas antes da gente entrar nesse Tá? assunto, é, por uma perspectiva da pedagogia mesmo, né? Enfim, o que vocês entendem que esses meninos buscam dentro desses fóruns e desses grupos? Eu acho que é legal dizer que em todos os casos, a escola era perfil de sofrimento para esses meninos. Então, bullying, exclusão, normalmente é aquele menino mais quieto, mas também não é uma regra. Então, tem vários casos que eram alunos bons. Então, às vezes, acontece alguma coisa na vida daquele menino que ele é exposto, então faz com que a escola seja um palco de sofrimento. Isso é um gatilho. Então, ele não se vê pertencente da escola. A escola não é um espaço seguro para ele. Então, a gente tem falado muito, né? Por que que eles não atacam o supermercado? Por que eles não vão no shopping? Se for para parar para pensar, existem muitos outros espaços que eles conseguiriam ter mais notoriedade, no caso deles, né, matar mais pessoas. Por que que é a escolha da escola? Entendendo que a escola não é um espaço que eles se sentem pertencentes, né? Então, eu acho que isso responde a sua pergunta no sentido de eles encontram isso nas comunidades. Então, eles se apoiam, eles se acolhem. É até pesado falar que eles se acolhem, mas eles estão entre os deles, eles estão entre pares com outros meninos que também compartilham essa dor, entendendo a escola como um espaço de sofrimento. Sim, até porque, assim, no final das contas, qualquer tipo de comunidade que se forma, né, seja uma comunidade baseada na violência ou mesmo realmente no amor, no acolhimento, o objetivo central é de fato o pertencer, né? Você estar ali como parte de um Exato. grupo, pessoas que vivenciam a mesma coisa que você, que já passaram pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas vivências. Isso para mim é muito enlouquecedor, né? Porque não adianta, quando a gente fala sobre como solucionar esse problema, a gente fala, ai, tudo bem, vamos fazer cair todos os fóruns. Não interessa, eles vão ser ressurgidos, né? Eles vão ser recriados. Exato. Então, o CERN, entendo, né? Acho que é uma conclusão muito simples, muito pouco elaborada, né? Mas a gente não tem como falar sobre violência sem falar sobre a grande questão que é o bullying, cyberbullying, e como solucionar isso dentro das próprias escolas, né? Como transformar as escolas em um lugar de afeto, de aprendizado, de fato, que, enfim, né, deveria ser, mas muitas vezes é uma fonte de sofrimento psíquico.
para esses meninos, né? Exato. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Então, infelizmente, a gente não tem uma solução simples, porque como você mesmo trouxe, né? E como eu comentei um pouco, os ataques, eles são um fenômeno raro, eles assustam, né? Eles envolvem mortes, mas pensando no contexto da escola, a escola, no geral, é um palco de sofrimento para muitas crianças e muitos adolescentes e de diferentes formas, né? Então, a gente, enquanto grupo de pesquisa, a gente tem a convivência ética como premissa, né? Então, o que seria uma convivência ética? É partir de uma convivência pensando pelo bem comum, né? Então, você tem os seus valores, eu tenho os meus, mas quando a gente está nesse espaço, e é legal dizer que a escola é o primeiro espaço de socialização que a gente está depois que a gente sai da nossa casa. Então, a gente pensa, né? Que valores a gente, enquanto escola, quer passar, quer proporcionar para esses meninos e meninas. Então, também entender que a convivência ela precisa ser pensada, ela precisa ser trabalhada, né? Igual a gente traz, né, matemática que está no currículo, entender a violência ou a convivência como uma questão que precisa ser institucional, curricular e pessoal, sabe? Então, até a gente, enquanto adulto, enquanto professor, se a gente não convive bem, isso transparece, né, para os meninos e para as meninas. Então, entender a escola como um ambiente que favoreça uma convivência ética, um espaço que a gente vai favorecer que os meninos e meninas construam esses valores, porque eu acho que o grande ponto é esse. Não é o problema do jogo. O Discord tem 1 milhão de possibilidades muito boas, até de aprendizado. Mas como fazer com que esses meninos e meninas, quando estão expostos a esses conteúdos, falem, não, isso não é para mim. Tem uma coisa muito errada que está acontecendo aqui, sabe? Então, fazer com que eles se choquem, fazer com que eles se, vou usar uma palavra pesada, mas literalmente se rebelem, sabe? Estejam contra isso também, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Não tem uma solução simples, é uma questão muito complexa, é uma questão que precisa ser trabalhada. Eu acho que é até legal dizer que, pensando na escola como esse espaço de sofrimento, mas um espaço de muita potencialidade mesmo, a gente tem esse contexto pós-pandemia que as violências estão aumentando muito. Então, todos os dados que a gente tem, todos os tipos de violência. Então, a gente fala sobre as violências perturbadoras, que seriam as bagunças, então as incivilidades, isso de quebrar a regra, e as violências no sentido do bullying, no sentido do racismo. Então, tudo tá aumentando. Então, assim, aumentando, tipo, em níveis altíssimos. E aí é legal dizer que isso aumenta numa visão de diretor, numa visão de professor e numa visão de aluno. Então, a gente tem fala de diretores, E dos dizendo que eles passam o tempo todo lidando com conflito. Então, tem até uns dados trazendo que os professores eles precisam dos primeiros 10 minutos da aula para organizar a bagunça. É legal dizer que essas mudanças, então, quando a gente pensa na internet, a gente vive num contexto pós-pandemia, eu acho que isso fica muito mais evidente no pós-pandemia, né? As mudanças são muito rápidas, né? Eles, né, enquanto geração, eles mudam muito rápido. E agora, falando no meu papel enquanto professora, é muito difícil você acompanhar. Então, o que eles estão pensando, o que eles estão consumindo, né? Então, são mudanças muito rápidas. Então, a gente, enquanto adulto, né, e volta para essa questão que você trouxe das famílias, é tudo muito rápido, assim. Uhum. E as próprias famílias não sabem, né, o que se passa, né? Tanto que é uma realidade Exato, muito distante, geralmente, para um pai falar, putz, o que será que meu filho está consumindo na internet? Ou então, né, num cenário mais catastrófico, depois de um ataque, como assim o meu filho? Eu não ensinei isso para exato, ele, mas não foi você que ensinou mesmo. Ele aprendeu de outras formas. exato. Ele tem acesso a esse tipo de conteúdo. Falei dos pais, inclusive, porque eu aqui tenho acompanhado muito, trabalho com muitas pessoas da educação e eu acompanho muitos relatos de diretores de escola, professores, que trazem para a gente que até os pais estão mais agressivos, mais violentos. Então, eu atuei numa dezena de casos aqui no escritório de pais atacando fisicamente professores. O que você fala, gente, mas tem alguma coisa muito errada nessa dinâmica, né? Tá todo mundo muito adoecido mentalmente para a gente achar Exato. suave e normal esse tipo de situação. Nossa, eu acho que, gente, dá para ficar assim, umas É. 18 horas falando sobre isso e não esgotar as possibilidades ainda. Exato, eu acho que você tem um outro ponto também, né? Essa relação.
das famílias com a escola está muito fragilizada. Então, eu acho que tem várias camadas para pensar sobre isso, né? Até no, num sentido de, o que é a função da escola, o que é a função da família. Então, né, voltando para essa questão do online, eu já vivi situações de, por exemplo, né, tinha uma turma de quarto ano que eles fizeram um grupo no WhatsApp e brigaram, se excluíram, mandaram conteúdos explícitos, assim, expondo. E aí fica aquela coisa, né? Mas aconteceu fora da escola, aconteceu no ambiente online, e aí a família cobra um posicionamento da escola, e aí a escola, de certo modo, quer se distanciar, porque existe esse distanciamento, mas eu acho que o grande ponto é trazer para a escola, trazer de forma pensada, intencional, propostas que cuidem, de uma formação crítica para esse sentido, sabe? De educação midiática mesmo, né? Para os meninos saberem usar bem a internet. E aí, tentando pensar um pouco na distância entre as famílias e a escola, né? Eu acho que esse é um grande ponto também, que não tem resposta, assim. Eu acho que é muito difícil porque volta para aquela questão, né? As famílias têm valores, a escola tem uma função social de promover outros valores, que às vezes não são os mesmos valores que a família, então acaba gerando esse distanciamento, assim. É uma questão muito difícil para a educação. E Não é isso que muito. você trouxe do adoecimento, né? A gente tem visto dados alarmantes, de adoecimento mental. Então, eu acho que é até interessante dizer, e de ressaltar que os meninos e as meninas estão sofrendo muito mais do que antes, de ansiedade, depressão. A gente vê muito forte essas questões de transtornos relacionados a corpo com as meninas, né? Então, E, anorexia, distorção de imagem. Bia, Então, isso são para várias camadas. Desculpa te interromper. Para mim, isso é uma loucura, né? Porque a gente vem de uma geração, eu e você, e um pessoal um pouco mais velho, que a gente estava conseguindo evoluir em pautas relacionadas à autoestima, aceitação, corpo, estética. E daí a gente vê movimentos em redes sociais que são muito contrários a isso, né? Então tem. No TikTok viralizou há pouquíssimo tempo atrás Uhum. aquela trend do magras, magras, magras. A gente está vendo assim a canetinha, as canetinhas de emagrecimento virarem uma necessidade básica, a gente se endividando para comprar canetinha para ter aquele corpo inalcançável. E para mim é isso, é uma desevolução, né? A gente está voltando para estacas que a gente achava que estavam muito bem superadas, né? É, eu acho que é legal trazer um ponto aqui. O meu nicho de estudo, ele acabou descendo para essa questão dos meninos, e os ataques, né? Mas quando a gente está na internet, a gente tem o que a gente chama das subcomunidades. Então, essa subcomunidade que eu acessei naquele momento, lá em 2022, hoje a gente não vê tanto nesse sentido. Mas era muito mais nichado, era muito mais recortado. A gente chamava de true crime. Então, eram as comunidades que o pessoal, que os meninos e as meninas, eles gostavam de estudar, consumir crimes reais, né? True crime são TCC, então a comunidade de crimes reais. E dentro dessa comunidade, a gente tinha realmente as pessoas os meninos e as meninas que só queriam consumir esse tipo de conteúdo, de estudar, procurar, ver série, ler livro. A gente tinha as meninas que se apaixonavam pelos meninos que faziam os ataques. Então, isso é uma coisa que você falou do TikTok, dessas trends, né? Se você começa a procurar, por exemplo, colocar o nome do Dylan. Dylan é um menino um dos meninos que fez o ataque de Columbine. Você vai ver 1 milhão de edits, como se ele fosse o menino mais lindo. Elas querem namorar ele é maravilhoso, ele é gato, ele é interessante. Então, são três públicos, né? Vamos dividir. Então, o fandom, que a gente chama, que são essas meninas que se apaixonam pelos meninos que fazem os ataques. É, a galera que realmente só quer consumir esse conteúdo, só quer estudar. E tem uma pequeníssima parcela que realmente são os meninos que vão cometer os ataques. Então, eu começo estudando essas comunidades de true crime, né? De TCC. Só que aí eu começo a ver
que essa é uma das subcomunidades da internet. Então, depois eu começo a acessar, por exemplo, a subcomunidade dos transtornos alimentares. Então, eu começo a entrar num outro nicho, que é uma subcomunidade majoritariamente de meninas. Então, por exemplo, se você procura no Twitter, elas vão ensinar umas às outras a como vomitar e esconder dos pais. Então, elas fazem tutoriais dando dicas de como fazer isso. E aí você fala, meu Deus, elas se ensinam, elas se acolhem, volta naquela questão de se encontrarem o pertencimento umas às outras. E aí, por exemplo, como elas se encontram, né? Foto da Hello Kitty. Meu Deus, por que foto da Hello Kitty? Porque a Hello Kitty é a gatinha que não tem boca. Então você começa a ter camadas disso que a gente, enquanto adulto, a gente enquanto professor, a gente enquanto família, você não vai sacar. Não, se eu tô E aí, por acostumada. exemplo, tem o pessoal clepto. O que que é clepto? Que roubam. Então, eles ensinam a roubar dessas lojas grandes, tutorial. Aí, o emoji é uma blueberry, um mirtilho. Então, se você, por exemplo, o meu nome, Bia Mirtilho, você já sabe que eu sou dessa comunidade. Tem a comunidade do Obsolov, que são meninas que se mostram submissas, que querem, que gostam de estar em relacionamentos, que o homem é maior, sabe assim, essa coisa bem patriarcal e machista. Então, tipo, a gente tá falando de meninas de 12, 13, 14 anos. Tem a subcomunidade da automutilação. Então, eles postam vídeos com os pontos que eles se cortaram, foram no hospital e falam: ai, olha essas aranhas. Postam vídeos assim, e aí você vai ver o nível de visualização: 1.000 visualizações, 300 comentários, 500 curtidas. Só que o que que acontece? Eles colocam hashtag, então hashtag TCC, é tudo por hashtag, você não vai encontrar do jeito que eu tô te falando. São camadas. Só que isso tá no Twitter, está no TikTok, não tá lá na Dark Web, sabe? Se você sabe uma dessas palavras, você coloca na busca, você acha. Aí volta para aquela questão dos algoritmos. Eu curti, vai começar a aparecer um monte de coisa. E aí, por exemplo, você viu que eu curti, aí eu vou lá, te chamo, te mando o link para uma comunidade do Discord. E aí vai continuando. Então, muitas vezes, como eu disse, né, lá em 2022, eu acho que dá para dizer que era muito nichado. Então, os meninos daquela comunidade eram do TCC. Só que hoje é tudo muito junto, sabe? Então, eles fazem parte de mais de uma subcomunidade. Então, não é mais tão fechado, né? A gente fala até de um buffet de salada extremista, porque eles vão consumindo um pouco de cada, assim. E é isso, né? A gente vê essas táticas de cooptação, de radicalização, elas são pautadas até em questão de literalmente extrema-direita puxando para o nazismo, assim, sabe? De produzir conteúdo. Então, aquilo que eu comentei, né, das ameaças. A menina produz um conteúdo sexual, esse conteúdo é vendido. Sabe, são tantas camadas assustadoras, porque aí acaba envolvendo dinheiro, tem uma questão também que é muito pesada. Tô tentando pincelar tudo, assim. Tem uma Fica à questão que é vontade. muito pesada também, de cargos, né? Como eu trouxe no começo, essa questão da cultura game é muito presente. Então, tem nesse sentido, né? Então, você tá no Discord. Eles propõem missão uns aos outros, né? Se você me mandar uma foto assim, assim, assado, você vai subir um cargo. Se você me fazer um Pix de tantos reais, você vai subir um cargo. Então, tá muito entrelaçado, sabe? Essa cultura game, com as violências. Então, ao mesmo tempo que você tá lá jogando, você tá acessando esse conteúdo e isso vai te transformando, né? Então, você vai, desumanizando, né? Eu acho que desumanizando é uma palavra-chave nisso. Naturalizando, né? E acho que diga de passagem, tudo bem, pode ser que nem todos eles cometam ataques, e a regra não é essa, de fato, como você falou, mas ainda assim, que tipo de jovens essas pessoas vão. Como que tipo de adultos esses jovens vão virar, né? Porque são jovens que estão consumindo um conteúdo altamente violento, muito misógino, racista, enfim, nazista, que você mencionou. Então, isso vai impactar diretamente na forma como eles vão ver a sociedade. E daí, Bia, eu queria te fazer uma pergunta muito cretina, que é: como foi para você
estar dentro dessas comunidades. Como que foi essa experiência? Nossa, foi assustador, assim, de várias camadas e de várias formas, né? Eu acho que primeiro, é, naquele momento, eu ainda estava trabalhando na escola, eu era professora. Então, era muito assustador relacionar os meus meninos e as minhas meninas, porque eu olhava para eles e falava, tipo, não é possível que um serzinho desse, sabe, assim, porque a gente não tá falando de pessoas de 40 anos, a gente tá falando de 11 anos, 10 anos. Para mim são crianças, assim, sabe? Então era muito assustador, é, pensar que os meus meninos e as minhas meninas estavam expostos àquele conteúdo, sabe? E aí eu comecei a sentir essa questão de um distanciamento, assim, né? Porque eles não iam chegar para mim trazendo essas coisas, então eu também acho que tem um outro ponto, né? Como essas relações entre adultos e adultas são construídas com as crianças, né? Para a gente ser esse ponto de confiança com eles. Mas eu acho que a questão de gênero pegou muito, assim. Eu acho que me doeu, né? Eu acho que me doeu. É, eu me blindei muito porque eu acho que é isso também, né? Quando você sente uma violência no presencial, é curioso isso, né? Porque eu justamente trouxe isso como um ponto que potencializa, mas também eu, enquanto pesquisadora naquele espaço, depois eu aprendi a colocar uma distância, sabe? E eu acho que justamente por conta do online. Então, eu estava na minha casa, eu estava pelo meu celular, eu estava procurando, só que depois de um tempo, eu aprendi a desligar, mas eu sinto que isso me atravessou de uma forma até do jeito de eu me relacionar com os homens, assim, sabe? Porque você começa a se assustar, porque ao mesmo tempo, tem inúmeras pesquisas dizendo que há um movimento das mulheres se tornando cada vez mais progressistas, a gente consegue ver, então, para mim, isso é muito evidente. No meu grupo de amigas, no meu grupo de trabalho, no meu grupo de pesquisa, mas ao mesmo tempo você consegue ver abertamente, evidentemente, que os homens estão cada vez mais extremistas nesse nível red pill, né? Então, isso é uma outra camada da discussão, né? Red pill, incel, que normalmente são pessoas mais velhas, mas você começa a ver os homens, né, nesse outro lugar, né? Então, às vezes eu tô no meu Instagram, então como eu sei procurar, sei lá, às vezes eu conheço uma pessoa, eu vou ver se ela segue algum desses perfis, assim. Então eu criei acho que mecanismo de proteção mesmo, né? Agora falando bem de forma pessoal, assim. Então acho que eu fui criando mecanismos de proteção porque eu vi quanto isso estava exposto e como eles estão no nosso dia a dia, porque é isso, né? Quando você está na internet, tem uma distância, mas essas pessoas também estão na vida real. Então, não tão explicitamente, né, como eu trouxe no começo, as regras sociais da internet são muito diferentes das regras da vida real, né? Então, eu acho que isso me atravessou de forma pessoal, da forma que eu me relaciono, né? Na época foi muito intenso, assim. Mas eu acho que houve um cuidado, né? Como eu disse, a gente é um grupo de mulheres, assim, então a gente sempre tem esse cuidado de umas com as outras, né? Então tem essa pesquisa que é muito pesada, mas tem meninas também, né? Mulheres que estão estudando a questão da violência de gênero nas escolas, pensando no racismo, né? Então eu acho que a gente é um grupo que se cuida muito nesse sentido, sabe? Eu acho que isso é um movimento bem legal de ser um espaço seguro, de mulheres, assim. Importante, né? Porque se a gente, enquanto É, pesquisador, se adoece no final do dia, não tem quem faça essas pesquisas, e elas são exato. relevantes para entendermos os processos por trás, para daí pensarmos efetivamente em como resolvê-los, né? E daí queria começar a falar com você sobre isso, né? Eu sei que não existem respostas fáceis para perguntas difíceis, mas acho que a gente já tem alguns caminhos em termos de como desradicalizar esses meninos, né? Fazer esse caminho de volta e também não deixar esses meninos, outros meninos, chegarem nesses extremos. E daí, partindo da sua perspectiva de pedagoga, de professora, como que as escolas podem falar sobre gênero, sobre emoções, sobre bullying, cyberbullying, sem medo de retaliação política? Eu acho que isso é um grande ponto, assim.
Eu acho que primeiro a gente precisa entender a escola como esse espaço de transformação, assim. Eu acho que uma das coisas que me trouxe para a educação é, há 7, 8 anos atrás foi entender a escola como esse espaço que pode transformar, assim, sabe? Eu acho que em contextos muito difíceis é diferente a gente ter essa visão tão esperançosa sobre a escola, mas entender que a escola tem esse papel, esse potencial. A gente, enquanto grupo de pesquisa, a gente parte de um trabalho considerando três vias. Então, a via institucional. Então, a escola ter isso como valor. Então, quando eu falo valor, seria justiça, pluralidade, ética, respeito. Pela via curricular, então, do mesmo jeito que a gente está trazendo matemática, trazendo português, que a gente tem os tópicos lá para ensinar, entender a convivência nesse caminho, né? E a via interrelacional. Então, a gente entende que essas três vias são indissociáveis. Pensando mais no sentido prático da escola, a gente vê o que que tem acontecido, né? Tá todo mundo sobrecarregado, tem mil e uma demandas, então a gente está num contexto também no Brasil de muita eh, avaliação externa. Então, por exemplo, esse mês agora de outubro e novembro, a gente tem várias avaliações de ranqueamento, assim. Então, nos últimos anos, essa questão da aprendizagem para ter nota, num sentido muito meritocrático, é uma coisa que tem crescido. Então, muitas vezes, quando a gente chega nas escolas querendo trazer essas pautas, os professores falam: tá, isso é muito legal, mas eu não tenho espaço para falar isso. Eu tenho um tanto de conteúdo para dar, eu tenho que garantir que os meninos alcancem aquelas notas e tal. Então, a gente vê esse movimento de sobrecarga dos professores, das escolas, que eu acho que é importante reconhecer, mas entendendo que a gente ainda faz muita ação pontual. Então, por exemplo, consciência negra, a gente trabalha uma ação em novembro. Povos indígenas, tipo, tem aquela coisa do Dia do Índio, assim, sabe? Então, tentar sair dessa lógica de ações pontuais, a gente fala muito, a gente dá esse exemplo, né, de escola trabalhando como bombeiro. Então, a gente só lida com esses assuntos quando acontece algum caso. Então, a gente vai lá, a gente apaga o incêndio. Então, o que eu quero trazer é entender, aí eu trago para o lado do que a gente entende, né, desse guarda-chuva que eu comentei no começo, de pensar a convivência ética nessas três vias. Então, entender isso como um espaço, então, proporcionar espaços de protagonismo dos meninos e das meninas. Então, quando eu falo espaço de participação, é desde grêmio, conselho, mas até no sentido de rodas, de conversa, de assembleia. Então, de ter espaços que de fato eles se sintam acolhidos. Então, para que eles reconheçam que ali é um espaço seguro, né? Que eles podem falar do que está acontecendo, do que eles estão sentindo. E eu acho que é mais nesse sentido, assim, quando você fala de retaliação política. É muito complexo, né? Porque a gente vem de um governo que instigava isso, né? Então a gente teve inúmeros casos de adolescentes gravando os professores na escola, expondo os professores na internet, assim. Então eu acho que isso atravessa a gente, né? Enquanto professor, enquanto profissional da educação, com medo mesmo, né? Então eu acho que é importante dizer que eu consigo ver um movimento, né? Agora mais de opinião pessoal mesmo. Tem uma diferença muito grande entre ser professor de escola pública e professor de escola particular. Então, as escolas têm os seus valores, né? Como eu trouxe para você. Eu tive experiência das duas. Eu nunca tive encargo de gestão, assim, mas estar num espaço, numa equipe que apoia, faz muita diferença para o trabalho. Então, a gente falou dessa questão do adoecimento, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tem, por exemplo, atualmente hoje, com que eu trabalho, né? A professora Thelma, junto com o professor César, eles estão coordenando a implementação de uma política pública no município de São Paulo e no município de Vitória, focado nessa área na convivência mesmo, querendo transformar o sistema de educação. A gente está. Eu acho que é legal falar disso, assim, porque a gente trabalha muito, pelo menos a minha visão enquanto professora. Eu fazia um trabalho muito legal dentro da minha sala. Só que a minha sala ela poderia ser
um pequeno espaço dentro da escola. A gente tem escolas que têm trabalhos surreais de maravilhosos, mas é como se fosse uma ilha dentro de um sistema de educação. Então, eu acho que entender isso como política pública, né? Então, eu acho que a gente tem que dar passos maiores, né? Eu posso dar mil e uma ideias de atividades, conteúdos, de como trabalhar e tal. A gente tem isso. A gente, enquanto grupo, produziu muito conteúdo nesse sentido, tem inúmeros sites e tal, livros, materiais, mas não funciona. Não funciona mais. Então, se a gente não pensar enquanto sistema, enquanto política pública, de uma forma muito mais ampliada, a gente não vai, eu acho que de fato, mudar a sociedade, assim, né? Não dá mais para a gente entender isso de forma pontual, sabe? Eu não sei se dentro da sua pesquisa, da pesquisa que vocês fazem, vocês já tiveram essa oportunidade, mas já que a gente está falando em políticas públicas, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil as coisas são mais demoradas. O que a gente tem visto no exterior em termos de combate a esse tipo de situação? Cada país, inclusive no seminário, né? A gente foi num evento internacional e tal, e a gente conversou bastante sobre isso. É fato, né? Os países têm realidades muito diferentes, mas a gente ainda vê um movimento muito grande de só olhar para os alunos, assim, sabe? E para a gente, enquanto grupo, a gente entende hoje, e eu acho que é legal falar que a gente entende hoje, mas a partir de. O grupo tem 20 anos, né? É um grupo que já trabalha com isso há muito tempo, então tem um histórico de implementação de projetos e programa nas escolas, que só trabalhar com o estudante é uma coisa que a gente viu que não funciona mais. Acho que na verdade nunca funcionou, né? Então, ampliar esse trabalho para. Eu acho que dá para falar até da comunidade na escola, porque é possível envolver as famílias, envolver o arredor da escola. A gente vê no Brasil, por exemplo, essa questão de trabalhador terceirizado muito grande, né? Então é muito doido isso, porque em um dos ataques, é, uma das meninas da limpeza, da cozinha, uma coisa nesse sentido, ela tinha uma relação próxima com o menino e ela comenta, né? Ai, eu ouvi ele, né? Eu nunca imaginei que ele ia fazer isso, mas não veio de uma professora essa fala, entende? Veio de uma profissional da cozinha, assim. Então, trabalhar com todas as pessoas da escola, então é muito difícil quando a gente considera as pessoas terceirizadas, as famílias, mas, por exemplo, isso que eu trouxe no começo, né? Os Estados Unidos trazer policial para a escola, então eles colocam catraca, aquela coisa de metal, sabe? Então eles têm que passar detector de metal, assim, coisas que não funcionam. Tem um movimento muito legal na Espanha. Então, eu acho que a Espanha é um país que tem uma política pública que coloca a convivência como pauta. Então, tem até as equipes de ajuda, que são um trabalho bem legal, que fica para uma outra conversa, mas que sai de lá, assim. Então, tem alguns países que colocam essa questão da convivência enquanto política pública. Então, a convivência como um objeto curricular, sabe? É diferente de só ter. É importante falar disso, né? Tá na política, assim. Mas a gente também vê em muitos países da América Latina, né? O difícil é isso, né? Cada país é muito particular, assim, até em como a sociedade de cada país é. Então, não dá pra gente desconsiderar que a gente tem uma maioria negra, e uma maioria mulher, assim, enquanto a gente pensa nesse sentido. Sim, eu acho muito curioso essas iniciativas que os Estados Unidos tomam nesse aspecto, porque são coisas muito para tentar abafar o incêndio, né? Não é que eles estão cuidando da raiz do problema, Exato. eles estão lá pegando Exato. fogo, eles estão tentando jogar um copinho de água. Então, por exemplo, eu lembro que algum tempo atrás saiu que o governo americano ia comprar tampos de mesa que iam servir como escudo. Gente, vocês não entenderam nada sobre o que está Não, acontecendo. Isso não vai não. resolver. A gente precisa lidar com o problema na fonte, que é como esses meninos se relacionam, em que sociedade eles estão inseridos, que tipo de conteúdo eles consomem. Não adianta ser, beleza, vamos dar escudo para as crianças, como se fosse todo mundo Capitão América. Não é assim que vai resolver, né? É justamente isso. Eu já vi também aqueles bunkers, assim, sabe? Então, eles Lembrou. investem, tipo, muito, literalmente muito dinheiro nisso. E é isso, não tá funcionando assim. Tem um perfil no Twitter que ele vai atualizando os casos de ataque, porque lá não é só ataque em escola, né?
É ataque em todos os lugares, assim. Então é difícil mesmo. E aí é isso, né? A gente, na época, quando estava muito em alta essa questão dos ataques aqui, inúmeros políticos, deputados, enfim, governantes trazendo a experiência dos Estados Unidos como funcionava, querendo reproduzir aqui e tal, sendo que não funciona. Tipo, é evidente que não funciona, né? Muito curioso isso. E voltando, eu sei que é difícil, né? Porque a gente está falando de um problema que é muito macro, mas pensando em quem está ouvindo a gente, mulheres, pais, mães, como que eu posso perceber sinais de alerta que meus filhos estejam consumindo conteúdos inadequados na internet e como trazer essas crianças para perto e não afastá-las mais ainda ao notar esses sinais? Então, eu acho que a gente tem que ter até um pouco de cautela quando a gente pensa nesses sinais, assim, porque, como eu trouxe, né, é muito diferente, assim, sabe, de um para outro, mas eu acho que essa questão da saúde mental, então eu acho que isso, para além, dessa nossa pauta de hoje, né, então, indícios de sofrimento. Eu acho que essa questão do isolamento é uma coisa muito forte, assim, a gente tem um movimento mesmo natural após a pandemia de aumento do uso da internet e tal, mas entender que o lugar de criança e adolescente não é 24 horas por dia no celular, assim, na tela e tal. Tem até uma pesquisa que fala sobre, que pergunta, né, para o pesquisador, tá, mas antes a gente ficava quase o dia inteiro na TV. Qual a diferença de ficar no celular? E ele até fala, né? Quando você tá no celular, você tá assim, ó, é você e o celular. Mas quando você tá na TV, tem essa relação da distância, da própria tela, mas você tá vendo o movimento do lado. Sua família passa do lado, sabe assim? Porque quando você tá no celular, no seu computador, normalmente o que a gente vê são eles trancados dentro do quarto com fone de ouvido, falando com as pessoas online. Então, eu acho que isso do isolamento daria para a gente descrever de várias formas, mas um isolamento que o menino que a menina usa muito o celular, e aí acho que é legal dizer, né? É uma preocupação para além da pauta de hoje. É, tem que ter esse relacionamento entre a escola e a família, porque eu acho que tem muitas coisas. É legal a gente dizer isso, né? Porque muitas vezes a gente já chegou a ouvir, é o que você trouxe. As famílias falam, mas eu não vi nenhum sinal, não acontecia nada. E é legal dizer que a gente vive num país que as mulheres, as famílias, os pais, né? Mas acho que trazendo mais para as mulheres, né? A gente tem uma grande maioria de crianças e meninos e meninas, enfim, que são criados por mães solos, que passam o dia trabalhando e não cair também nesse ciclo de culpabilizar, entendeu? Porque a mulher tá lá no corre dela e tal, vai ser muito difícil dela acompanhar o que o filho tá fazendo, sabe? O que a filha ou o filho tá fazendo, porque muitas vezes o celular, o computador é a rede de apoio. É muito difícil. E aí a gente traz para uma outra camada que eu acho que até volta naquela pergunta que você fez. Como lidar com isso? Então, espaços públicos, esporte, voltar a estar na praça. Então, sabe assim, aquela coisa que a gente via antes de criança na praça, meninos e meninas jogando bola, sabe assim, claro, tem que ser espaço seguro, a violência aumentou para além da escola também, mas pensar em mecanismos, em estratégias para tirar esses meninos de casa. Só que você entende, começa a envolver outras camadas também, que eu acho que é isso que eu falei, né? Tem que ter um cuidado para não culpabilizar as famílias também, porque a gente vive esse movimento das mulheres cada vez mais saindo de casa para trabalhar, mas enquanto política pública mesmo, sabe? Acessar esses espaços e estar presente. Eu acho que isso do isolamento é o mais forte e o mais evidente, assim, sabe? E ver mudanças muito fortes, assim. Tem até, é que tem que tomar cuidado para não ser leviana, assim, mas, por exemplo, os meninos, eles usam aquelas roupas pretas para atacar a escola, mas é isso, não é toda criança, todo menino que gosta de preto que vai, sabe, assim, mas são um conjunto de fatores, né? Então, antes se falava, é aquele menino que fica quieto no fundo da escola, no fundo da sala, mas não é mais isso, assim, sabe? Então, não tem uma regra, a gente vê indícios, características, mas, enfim, legal dizer que, ressaltar que não é uma regra. E também eu acho que é uma coisa muito legal dizer, é, quando a gente analisa as escolas que sofreram os ataques,
não era escola de periferia. Na real, a maioria das escolas era de classe média para classe alta. Mas também a gente não consegue ter um perfil específico de escola, sabe? Então é como se toda escola tivesse exposta a isso, entende? Porque perguntam muito pra gente também, como saber se a minha escola tá suscetível a um ataque? Não tem como saber, não tem como. Sim, até porque é isso, né? Felizmente também nossa amostragem é pequena, né? Então Exato, dá para justamente. estatistizar, né? Isso. Deixar de fora a estatística tudo isso. E acrescento, né? Acho que ter um diálogo dentro de casa é muito importante, porque não adianta Sim. você querer saber o que se passa na vida do seu filho se você não se dispõe a ouvi-lo, né? A Uhum. gente sabe que isso é um problema geracional, inclusive, né? Sobre pais que acham que criança, o lugar de criança é quietinha, sem falar nada, sem se expressar, e o que eu falo Exato, é verdade absoluta. Mas é muito importante que esses pais entendam que conhecer o filho deles é essencial, inclusive na formação da personalidade. E eu não tô nem falando, ai, ataques. Não, eu tô falando de você criar um ser humano que confie em você para, por exemplo, se sua filha for abusada sexualmente, ela sentir que ela pode contar para você e ela não precisa ter medo da sua reação e você pode, exato, né, ajudar ela a lidar com esse trauma. E não é só sobre esses dois casos extremos, né? A gente está falando também sobre criar exato. um relacionamento, um diálogo, uma criança que sinta a vontade para colocar, exteriorizar os pensamentos dela, ainda que, cara, vocês vão ter divergências, vocês são de gerações diferentes, mas por que a gente vive tanto nessa noia de todo mundo tem que concordar comigo, minha verdade é absoluta, né? Enfim, Sim, totalmente, né? Como estabelecer relações de confiança, de diálogo, que eles se sintam seguros para falar com a gente, né? Então, a gente enquanto professor, a gente enquanto família, enfim, a gente enquanto adulto, né, de forma geral. perfeito. Bom, falar sobre ataques às escolas é também falar sobre os filhos que perdemos, sobre os filhos que ainda estamos perdendo lentamente, todos os dias, uma cultura que ensina que sentir é uma fraqueza, que cuidar é coisa de mulher e que o poder vem através do medo. Os meninos que puxam o gatilho são também os meninos que nunca puderam chorar, que não têm espaço para demonstrar esses sentimentos, que não têm lugar para serem humanos. Se algo que o estudo da Beatriz nos ensina é que combater a violência não é sobre só armas, nem mais vigilância, é também sobre escuta, vínculo, cuidado e principalmente humanidade. Que esse episódio nos lembre que a internet é um espelho da nossa sociedade e que talvez o que mais nos assuste seja perceber o quanto o ódio encontrou ali um lugar de casa. Mas também é nesse espelho que a gente pode recomeçar a se olhar diferente, que a gente escolha reconstruir juntos o que ainda pode ser salvo, o afeto, a empatia e o direito de aprender sem medo. Beatriz, antes de encerrar, conta pra gente onde a gente encontra, suas redes sociais, seu grupo de pesquisa, pra gente conseguir acompanhar esse trabalho belíssimo e muito importante. Ai, muito obrigada. Eu adorei estar aqui. Então, para encontrar as pesquisas do grupo, né, GP, Grupos de Estudos em Pesquisa e Educação Moral, é um grupo aqui da Unicamp e da Unesp. Então, jogando no Google, vocês vão encontrar várias pesquisas, né, de todas as mulheres que compõem o grupo. É, eu sou Beatriz Fogarin no Instagram, eu não tenho redes sociais profissionais, mas eu sempre estou lá querendo conversar, postando sobre isso e divulgando o que a gente tem pensado. Ah, o grupo de pesquisa tem Instagram. É bem legal porque a gente posta os eventos que a gente vai estar, quando sai algum artigo, algum material, e eu acho que é legal dizer que a gente tem um relatório bem grande que a gente escreveu sobre isso, né? Então lá tem tudo bem explicitado, mapeado, os dados mais específicos. Então, se alguém quiser acessar, é só jogar no Google que vai aparecer. Perfeito, vou deixar linkado, inclusive, aqui no episódio, porque acho que é Isso. bem interessante também. Sei que, às vezes, quem se interessa por ler esse tipo de relatório tem um perfil um pouco mais acadêmico, mas a verdade é que é um debate que diz respeito a todos nós, então, realmente, é uma democratização, é um assunto que precisa ser democratizado. É, enfim, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Primeiro de tudo, não esquece de deixar seu like, compartilhar com alguém que está vivendo alguma situação preocupante com os filhos, ou que está nessa época de maternar, professores, enfim, para que a gente consiga discutir cada vez mais com transparência, com abertura a essa situação e possa conscientizar mais gente e, obviamente, pressionar os nossos políticos para que as iniciativas não sejam somente individuais.
Não esquece também de seguir o Valente Cast no seu tocador de áudio favorito e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.